Olá, bem-vindos a mais uma exploração do nosso material. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num daqueles dilemas filosóficos e teológicos que dão um nó na mente, sabe? Pensa bem, como é que a humanidade, que é totalmente finita e presa no tempo, pode ter a mínima esperança de conhecer o seu Criador, que é infinito? É um quebra-cabeça colossal. O texto que a gente vai analisar hoje traz uma visão simplesmente fascinante sobre essa distância gigantesca entre a criação e o divino, e mais importante, sobre como exatamente essa ponte é construída para que possamos atravessar esse abismo. Vamos lá? Parte 1. A limitação do conhecimento humano. Bom, vamos mergulhar direto nisso, porque para entender a solução que o texto propõe, a gente precisa primeiro encarar o tamanho desse abismo. O material já começa com uma afirmação, olha, bem ousada e direta. O homem não pode conhecer a Deus por conta própria. Isso já define as regras do jogo logo de cara. A ideia central aqui é que o esforço humano, não importa quão intenso, metódico e intelectualmente impecável ele seja, simplesmente não dá conta. O conhecimento real do divino só entra na esfera do possível se houver um movimento do próprio Criador em direção à humanidade. A iniciativa nunca, jamais, parte do ser humano sozinho, porque a nossa limitação estrutural é insuperável apenas na base da força de vontade. Parte 2. O contraste do infinito. E isso ilustra de forma brilhante o porquê dessa nossa limitação ser tão severa e intransponível. A resposta está puramente na natureza daquilo que a gente tenta entender. A mente finita tem limites muito claros de espaço, de tempo e de processamento de informações. É como um recipiente bem pequeno, desenhado para guardar só o que dá para medir. Do outro lado da equação, o texto traz o conceito de um Deus infinito. A matemática básica simplesmente não fecha. A fonte deixa muito claro que, mesmo quando o divino escolhe se revelar, é impossível compreendê-lo 100%. O recipiente humano é absurdamente pequeno para tentar conter esse oceano vasto e sem limites. É um choque brutal de grandezas, onde a compreensão total, exata e completa é, literalmente, uma impossibilidade lógica. E é justamente por causa dessa diferença imensa de escalas que a nossa fonte chega a uma conclusão absolutamente espetacular. O Criador é tão vasto, tão expansivo em sua natureza, que construir essa ponte, esse processo contínuo de conhecer e aprender, não é de jeito nenhum uma tarefa rápida. Esquece aquela ideia de resolver isso numa leitura de fim de semana, num curso acadêmico ou até mesmo numa vida inteira de 80 ou 100 anos. O texto afirma com toda a convicção que será preciso uma eternidade inteira para conhecê-lo de verdade. A busca pelo entendimento do infinito exige, por pura definição lógica e teológica, uma linha do tempo que não tem fim. Parte 3. A direção do Espírito Santo. Chegamos num ponto de virada fundamental aqui. Se o abismo é tão vasto e o nosso intelecto natural comprovadamente não dá conta, como é que essa conexão impossível vira uma realidade palpável? O texto destrincha os mecanismos, e é crucial notar as diferenças. Primeiro, a natureza. Ela é poderosa, claro, e prova de forma visual que existe um Criador, mas o texto aponta uma falha estrutural. A natureza, por si só, não traz intimidade verdadeira. Segundo, a palavra. Ela nos ensina, traz dados, histórias, instruções morais. Só que, sem o elemento extra, a simples leitura vira algo vazio e mecânico. O que nos leva inevitavelmente à peça-chave de todo esse quebra-cabeça, o Espírito Santo, atuando como guia ativo do coração humano. Agora, o que é realmente interessante aqui é constatar que o verdadeiro conhecimento só acontece pela vontade divina atuando como o catalisador essencial dessa equação toda. Sem esse direcionamento espiritual intenso, as informações tiradas da natureza ou a leitura profunda dos textos simplesmente não ganham vida. É o espírito quem pega o coração humano, que naturalmente estaria perdido e confuso nas próprias limitações, e o guia com segurança até a compreensão de Deus. A aproximação só é possível, portanto, porque o próprio Criador toma a iniciativa de ativar e sustentar esse mecanismo vital dentro de nós. Parte 4. O propósito da vida eterna. Então o ponto crucial é que aqui, o arco teológico do texto chega no seu ápice absoluto. Ele amarra de forma brilhante a busca pelo conhecimento direto com o conceito máximo de existência eterna. O clímax fica inegável neste versículo citado na fonte. E esta é a vida eterna, conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo. Isso revela algo profundamente transformador. Conhecer o Criador não é uma mera busca acadêmica, não é juntar fatos para passar num teste teológico. O ato contínuo e infinito de conhecer o divino é a definição literal e exata de salvação. O processo de aprendizado não leva apenas à recompensa final, o processo de explorar a infinitude divina é a própria recompensa. Para encerrar a nossa análise,
fica uma reflexão filosófica de peso. O material nos ensinou de maneira contundente que a mente humana é finita, que a natureza e a palavra sozinhas não bastam, e que uma eternidade inteira é a única medida de tempo capaz de explorar a infinitude de Deus. Sendo assim, sabendo que a eternidade é o prazo e o espírito é o guia essencial, de que forma a busca por conhecimento deve ser abordada no dia de hoje? Fica esse convite claro e profundo para repensar a necessidade diária, constante e humilde de buscar direção espiritual em cada pequeno passo de aprendizado da vida. Muito obrigado por acompanhar mais esta exploração e até a próxima!